Agora, Provérbios capítulo 8, que fala da excelência e justiça dos preceitos da sabedoria. Provérbios, capítulo 8. A excelência e justiça dos preceitos da sabedoria. Não clama, porventura, a sabedoria? E a inteligência não dá a sua voz? No cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca. Da banda das portas da cidade, a entrada da cidade e a entrada das portas está clamando. A vós, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência, e vós, loucos, entendei de coração. Ouvi, porque proferirei coisas excelentes. Os meus lábios se abrirão para a equidade, porque a minha boca proferirá a verdade. Os meus lábios abominam a impiedade. Em justiça são todas as palavras da minha boca. Não há nelas nenhuma coisa tortuosa nem perversa. Todas elas são retas para o que bem as entende e justas para os que acham o conhecimento. Aceitai a minha correção e não a prata, e o conhecimento mais do que o ouro fino escolhido. Porque melhor é a sabedoria do que os rubins, e de tudo o que se deseja, nada se pode comparar com ela. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho a ciência dos conselhos. O temor do Senhor é aborrecer o mal. A soberba e a arrogância e o mau caminho e a boca perversa aborreço. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por mim reinam os reis e os príncipes ordenam justiça. Por mim governam os príncipes e os nobres, sim, todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Riquezas e honra estão comigo, sim, riquezas duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro, sim, do que o ouro refinado, e as minhas novidades melhores do que a prata escolhida. Faço andar pelo caminho da justiça no meio das veredas do juízo, para fazer herdar bens permanentes aos que me amam e encher os seus tesouros. A sabedoria existe desde a eternidade. O Senhor me possui no princípio dos seus caminhos e antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade foi ungida. Desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos, fui gerada. E antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros, eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando compassava ao redor a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando fortificava as fontes do abismo, quando punha ao mar o seu termo para que as águas não trespassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era seu aluno. E era cada dia as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, folgando no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque bem-aventurados serão os que guardarem os meus caminhos. Ouvi a correção, não a rejeiteis, e sede sábios. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando às minhas portas cada dia, esperando às ombreiras da minha entrada, porque o que me achar, achará a vida, e alcançará favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim, violentará a sua própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. 8, um provérbio muito abençoado também, chamando mais uma vez seus ouvintes a adquirirem a sabedoria. E começa assim: não clama porventura a sabedoria? E a inteligência não dá a sua voz? No cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca. Ou seja, Deus está chamando as pessoas para ter sabedoria. E o autor aqui, ele coloca a sabedoria como se fosse uma pessoa que estava com Deus desde o início. Ou seja, então, se a sabedoria ela vem de Deus e ela é Deus, mais tarde você vai ver que ela diz que era aluno de Deus quando Deus fazia terra, fazia os mares, fazia tudo. No versículo 10, diz assim: aceitai a minha correção e não a prata, e o conhecimento mais do que o ouro fino escolhido.
Versículo 11, porque melhor é a sabedoria do que os rubins, e de tudo o que se deseja, nada se pode comparar a ela. Ou seja, a sabedoria suprema. Diz assim, eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho a ciência dos conselhos. Olha que riqueza. Versículo 17 diz assim, eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. O apóstolo Tiago já diz lá na sua carta que aqueles que pedem sabedoria, o Senhor a dá. Peça com fé que o Senhor com certeza dá. No versículo 19, o autor diz que melhor é o meu fruto, isso já colocando como se fosse a sabedoria falando, melhor é o meu fruto do que o ouro. Sim, do que o ouro refinado, e as minhas novidades melhores do que a prata escolhida. Então, sabedoria é riqueza. Versículo 20, façam andar pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo. Olha que bênção, né? A sabedoria existe desde a eternidade, isso aqui que ela mesmo diz. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos e antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade, ela diz que foi ungida. E quando ele preparava os céus, aí estava eu, quando compassava ao redor a face do abismo. Ou seja, a sabedoria foi usada para fazer tudo o que você vê hoje. Então eu estava com ele e era seu aluno, e era cada dia as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Mais uma vez diz, ouvi a correção e não a rejeiteis, e sede sábios. E diz, para finalizar, porque o que me achar, achará a vida e alcançará o favor de Deus. Olha que bênção. Mas também diz assim, mas o que pecar contra mim, violentará a sua própria alma. Todos que me aborrecem amam a morte. Que você seja abençoado em nome de Jesus.